pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas, o que são, quais as suas classificações, como determinar o seu valor numérico. Então vamos expressões algébricas. Antes de definirmos, vamos considerar algumas situações. Primeiro, o dobro de um número. O dobro, sempre que a gente fala dobro, nós estamos falando em multiplicar por 2, ou 2 vezes. E um número, como cada um de nós pode imaginar um número que pode ser diferente para cada um, então esse número nós chamamos de valor desconhecido, que nós costumamos representar por uma letra do nosso alfabeto, que pode ser qualquer letra. Então, o dobro de um número vai ser 2 vezes um número. Nós não sabemos quem é, então vamos chamá-lo de uma letra. Vou chamar de x. Então, essa é a expressão que representa essa situação, que também podemos representar da seguinte forma, ou 2x. Então, 2 vezes x ou simplesmente 2x. Quando numa expressão não há nenhum sinal entre um número e a letra, significa que a operação ali é multiplicação, ou seja, vezes. Segunda situação, a metade de um número menos 1. Observe que a expressão um número aparece aqui novamente. A metade, pense aí na metade. Sempre que a gente vai obter a metade de uma coisa, a gente divide aquela coisa. Divide em quantas partes? Em 2, não é isso? Então, a metade significa dividir por 2. A metade de um número significa esse número dividido por 2, menos 1. Então, um número dividido por 2, nós podemos representar essa divisão dessa forma. Um número dividido por 2, ou a divisão em forma de fração. Um número dividido por 2. Nós costumamos usar mais esta. Então, a expressão algébrica que representa esta situação é x dividido por 2 menos 1. A metade de um número, ou seja, esse número dividido por 2 menos 1. Ou, representando a divisão em forma de fração, a metade de um número menos 1. Terceira situação, um número somado com 26. Mais uma vez, a expressão um número aparece aqui. Somado, somar significa adicionar, né? A operação adição, ou seja, mais. Então, um número, vamos representar por uma letra, vou chamar de outra letra agora, y, por exemplo, somado com 26. Então, mais 26. Mais um caso. A terça parte de um número, a expressão número novamente, mais 30. Sempre que nós virmos esta palavra numa expressão matemática, parte, significa divisão. Então, nesse caso, dividido por terça, 3. Então, dividido por 3. Então, a terça parte de um número significa este número dividido por 3. Voltando, tá? Então, a divisão nós já vimos como é que representa. Então, um número dividido por 3. Então, a terça parte de um número mais 30. É a expressão algébrica que representa esta situação. Mais um exemplo. A raiz quadrada de um número. Mais uma vez, a expressão número. A raiz quadrada, então, raiz quadrada. Raiz quadrada quer dizer que o índice aqui é 2, quando não vem valor, porque é 2, tá? Aqui dentro do vizinho aqui sempre tem um valor, ok? Quando esse valor não é dado é porque é 2. Não existe valor aqui menor que 2. Ou seja, não pode ser zero nenhum, nem tampouco negativo.
Então, quando não é dado, é 2. A partir do 3, ele vai vir um valor aqui, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas nesse caso, nós estamos falando de raiz quadrada, então o índice é 2, a gente não coloca. Raiz quadrada de um número. A raiz quadrada de um número que a gente não sabe quem é. O quadrado. A palavra quadrado, em matemática, nós podemos usar esta palavra para representar a figura geométrica de 4 lados iguais. E quando a gente fala de potência, quadrado significa elevado ao expoente 2. Então, o quadrado de um número significa este número elevado a 2, mais 7. Então, um número que a gente não sabe quem é, vamos chamar de uma letra, vou chamar de H. O quadrado deste número mais 7. Então, o quadrado de um número mais 7. O número a gente não sabe quem é. Então, essa expressão algébrica representa essa situação. Outro exemplo, o cubo. Da mesma forma que o quadrado é o expoente 2, cubo significa expoente 3. A partir daí, os expoentes são lidos a quarta potência, ou elevado a 4, a quinta potência, ou elevado a 5, que a gente não costuma dizer a quarta potência, a gente só diz a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima. Um número, então 2 a 7, então a gente coloca 2 elevado a 7, 2 a 7. Tá? Então, o cubo de um número, mais 1, o cubo, elevado a 3. Então, vamos chamar de outra letra, y, por exemplo, elevado a 3, o cubo de um número, mais 1. Letra H, o dobro 2 vezes, o triplo 3 vezes. O triplo de um número, quer dizer, 3 vezes esse número, vou chamar de t, menos 8. Pode ser qualquer letra, tá? Letra I. A quinta parte, do mesmo jeito, ó, parte é dividido, quinta dividido por 5. A quinta parte de um número menos 1/3. 1/3 é a forma como a gente lê a fração, numerador 1 e denominador 3. Tá? Então, a quinta parte de um número, então é aquele número dividido por 5. Menos 1/3, menos 1/3. A quarta potência de um número. Quarta potência, quer dizer, elevado a 4, elevado a 4 de um número. Então, vou chamar de outra letra, a quarta potência de um número, quer dizer, esse número elevado a 4, menos o seu dobro, ou seja, 2 vezes esse número. K quarta menos 2 vezes K, ou 2K. É a expressão algébrica que representa essa situação. Depois de analisarmos essas situações, podemos definir o que são expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões que possuem apenas letras ou letras e números. E aí, todas aquelas que a gente viu agora são expressões algébricas. Elas possuem apenas letras ou letras e números. Então, aqui nós temos exemplos de expressões algébricas. Então, são as situações, o dobro de um número, a metade de um número menos 1, um número somado com 26, a terça parte de um número mais 30, a raiz quadrada de um número e assim por diante. Todos esses são exemplos de expressões algébricas. São expressões que possuem apenas letras ou letras e números. Classificação. Nós podemos classificar as expressões algébricas em irracionais. Quando é que elas são irracionais? Quando elas possuem letra na raiz. Exemplos. Aqui, tá vendo? X está na raiz, então isso é uma expressão algébrica irracional. Aqui, ó, o A está na raiz, que é raiz cúbica nesse caso, então isso é uma expressão algébrica racional. E aqui o Y está na raiz, é uma expressão algébrica irracional. Então, sempre que numa expressão houver letra na raiz, então aquela expressão é chamada de expressão algébrica irracional. Ela também pode ser, a expressão algébrica também pode ser racional fracionária, quando ela
possui letra no denominador. Ou seja, possui uma fração onde a letra está embaixo, no denominador. Então, nós temos os exemplos. 5 sobre A letra está no denominador. 1 menos x mais y sobre m, tem uma letra no denominador. E 4 sobre A mais B, tem letras no denominador. Então, quando acontece isso, a expressão é racional fracionária. Então, quando ela for irracional, ela nunca vai ser racional. Então, ela é uma coisa ou outra. Tá? E o terceiro caso, racional inteira, que é quando não possui letra no denominador. Exemplo, m sobre 2. Aqui, embora tenha uma fração, a letra está no numerador. Tá? Aqui, 8 mais x, nem fração não tem, né? Y ao quadrado mais 2 vezes a ao cubo, ou 2a ao cubo. Tá? Então, esses aqui são exemplos de expressões algébricas racionais inteiras. Então, mais uma vez, lembrando, quando ela for irracional, ela não pode ser nem racional fracionária, nem racional inteira. É só irracional. E vice-versa. Quando ela for racional, inteira ou fracionária, nunca vai ser irracional. Valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém ao substituir-se na expressão a letra por seu respectivo valor e resolver as operações indicadas. Ou seja, na expressão onde tiver a letra, eu substituo pelo valor dela. Por exemplo, na letra A, a expressão é x mais y, o x é 4 e o y é 2. Então, basta pegar esses valores e substituir aqui e resolver a operação. O resultado que a gente encontra é o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, x mais y. O x é 4, mais o y, que é 2. 4 mais 2, 6. Então, esse é o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 4 e y igual a 2. Letra B, 2m para m igual a 7. Lembrando que quando não há nenhum sinal entre o número e a letra, quer dizer que é multiplicando. Então, 2m vai ser 2 vezes m, onde o m é 7. Então, 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Então, este é o valor numérico dessa expressão algébrica para m igual a 7. Letra C, x ao quadrado menos 1 para x igual a 3. Então, o x é 3. Então, x ao quadrado vai ser o valor de x, que é 3, ao quadrado, menos 1. Numa expressão numérica, quando tem potência, a gente resolve primeiro a potência. Ela vem antes da multiplicação e da divisão, por exemplo. Então, 3 ao quadrado, calculando a potência, lembrando que 3 ao quadrado é 3 multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que está indicado aqui no expoente, no caso 2, então é 3 vezes 3, que dá 9, menos 1. 9 menos 1, 8. Letra D, y ao cubo mais 2y para y igual a menos 2. Observe que aqui tem um valor negativo agora. Como y é menos 2, então y ao cubo vai ser menos 2 ao cubo. Como tem um valor, como o valor é negativo, nós colocamos parênteses. Observe que o expoente ficou fora dos parênteses. Mais 2 vezes y, o y é menos 2, como é negativo, mais uma vez, parênteses. E agora a gente calcula. Numa potência, quando a base é negativa, a gente vai olhar para o expoente. Como o expoente, nesse caso, é ímpar, permanece o sinal da base. Se ele for par, o resultado é positivo. Então, ímpar permanece o sinal da base, menos, e 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui a gente faz o jogo de sinais, mais por menos, menos, 2 vezes 2, 4. Na adição e subtração de números inteiros, se os sinais são iguais, a gente repete e soma. 8 mais 4, 12. Letra E, 7h mais 1 sobre 5. O H é 2. Então, vai ficar 7, H é 7 vezes H, ou seja, 7 vezes 2, mais 1.
sobre 5. 7h mais 1 sobre 5. O h é 2. Então, 7 vezes h vai ser 7 vezes 2 mais 1 sobre 5. 7 vezes 2, 14, mais 1 sobre 5. 14 mais 1, 15 sobre 5. Lembrando que fração é divisão, então será 15 dividido por 5, que nesse caso é 3. E o último caso, x² menos 5x mais 6 para x igual a 2. Então, como x é 2, então aqui vai ficar 2² menos 5 vezes x é 5 vezes o 2 mais 6. Resolve a potência primeiro. Então, 2², 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6. Como tem dois números positivos, a gente soma eles primeiro. Ó. 4 mais 6 dá 10, menos 10. 10 menos 10, 0. Então, esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 2. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Até a próxima.